Fala J-Techers, como vocês estão? Outro Tech Analisando, trazendo hoje para o canal este controle Bluetooth aqui, que também pode ser sem fio, chamado de T4 Pro. Ele é da GameSir e ele tem algumas qualidades muito boas mesmo e que podem até inclusive colocá-lo para bater de frente com controles até, por exemplo, de Xbox da vida. Então já adianto que ele tem um preço um pouco acima da média, um pouquinho salgado, em comparação a vários outros modelos de controle assim, nessa faixa de preço, só que compensa pela qualidade, o acabamento muito bem feito dele, e já deixo aí para vocês o unboxing, a análise geral que eu fiz dele, o máximo que eu pude, e alguns testes. Daqui a pouco eu tô de volta. Bom pessoal, tá aqui então a caixa do T4 Pro, aparentemente intacta, pelo que eu já dei uma olhada assim por alto, mas bora abrir para conferir. Bom, tá aqui então a caixa, com esse toque bem profissional mesmo. Veio um plástico bolha em volta dela, algumas especificações aqui, e vamos abrir a caixa. Bom, começando aqui com o cabo USB tipo C que veio dentro dele, que é uma coisa muito boa, por ser um cabo mais atualizado, principalmente eu imagino que para o carregamento, O receptor, tanto para Android TV como também para o próprio PC. O manual dele, esses adesivos aqui, ó, bem legais. O acabamento deles bem legal mesmo. E o manual em inglês, japonês e coreano, chinês. Se eu não me engano, ele tem a garantia. Obrigado por ter comprado, enfim. E agora o mais importante, o controle em si. O acabamento dele é muito bem feito, pelo menos essas primeiras impressões. Os analógicos, direcionais. Eu gostei dessa parte ser meio transparente, opaca, que dá para ver parte do circuito interno dele. Os botões superiores aqui, a entrada para o USB tipo C e mais 4 botões aqui na traseira. Esse acabamento aqui para segurar o controle ficou bem interessante também, por conta desse tipo de superfície, para melhorar o contato, para poder segurar melhor. E por fim, essa peça aqui, que eu posso encaixar nele e usar o celular. Tá aí. O Gamepad T4 Pro da GameSir é um concorrente de peso para vários controles atuais. Com uma construção bem feita do corpo e botões de muito boa qualidade, o T4 Pro pode ser uma ótima escolha para muita gente. Ele possui aproximadamente 200 gramas, bateria recarregável de lítio embutida de 600 mAh com ótima duração e alguns botões com características diferenciadas, como os direcionais analógicos com material antiderrapante e gatilhos de precisão. Conta ainda com sensor de vibração e feedback que pode ser ajustado e que aumenta a experiência do usuário. Além disso, seus LEDs em alguns botões não só chamam a atenção, como também ajudam em lugares mais escuros, principalmente para os iniciantes. Infelizmente, todo o seu corpo é de plástico, com botões que precisam ser pressionados com um pouco mais de força, fazendo barulho extra que pode atrapalhar. Em sua traseira, os 4 botões extras, entre aspas, podem ser mapeados posteriormente e, infelizmente, por serem fixos, podem incomodar e até serem acionados, pois, por experiência própria, às vezes eles eram pressionados sem querer. Sua entrada USB tipo C para carregamentos mais rápidos permite que em menos de 2 horas o controle já esteja carregado, e sua duração pode chegar a até 8 horas. O controle pode ser jogado sem fio ou com o próprio USB tipo C.
Já o adaptador para encaixar o celular pode ser difícil tanto para acoplar quanto para desacoplar do controle, mas em contrapartida ele fixou bem todos os dispositivos em todas as vezes que precisei usá-lo, podendo caber até alguns modelos de tablets dependendo do tamanho e peso. Para desligar os LEDs coloridos da direita, basta pressionar LB e RB por alguns segundos até os LEDs apagarem, o mesmo vale para ligar novamente. Para alterar a intensidade da iluminação dos LEDs ou mesmo desligar e ligar, pressione LT e RT e R3 e para cima ou para baixo do direcional. Para ligar, desligar ou alterar a intensidade da vibração, basta apertar Turbo e para cima e para baixo no direcional. Para mapear o controle com ele próprio, pressionar qual botão traseiro será utilizado e o botão de Select ou Start, até que o LED do botão direcional analógico fique roxo. Depois, apertar quais serão os botões utilizados, como no caso testei o X e o A ao mesmo tempo, e por fim pressionar novamente o botão traseiro até o LED do botão direcional analógico ficar azul novamente. Para acionar a função Turbo, basta pressionar o botão Turbo e o botão que se deseja ativar, e o LED do direcional analógico vai ficar vermelho. Com essa função ativada, manter o mesmo botão pressionado é como se você estivesse pressionando várias vezes seguidas o próprio, o que pode facilitar muitos jogos de luta, por exemplo. Para desativar, basta pressionar o botão que foi utilizado e o Turbo novamente, até o LED do direcional analógico ficar azul. O T4 Pro é um controle com compatibilidade multiplataforma, podendo se conectar ao PC Windows, Android, Nintendo Switch e iOS. Para os mais interessados, segue a tabela de quais são as conexões disponíveis com os dispositivos compatíveis citados anteriormente. Tive a oportunidade de testá-lo tanto no Xbox Cloud Gaming, quanto no smartphone Android e em alguns jogos de PC que eu já tinha instalado. Em todas as vezes que testei, a conexão entre o controle e o dispositivo se manteve estável o tempo todo, com possibilidade de ficar afastado até 10 metros do dispositivo conectado em áreas sem obstáculos. Mas vou focar em falar do Xbox Cloud Gaming, por ter uma vasta lista de títulos e provavelmente criar uma certa curiosidade nas pessoas por poder haver um delay na conexão. Durante praticamente todas as vezes que joguei no xCloud, as instabilidades de conexão que presenciei foi por conta da própria internet utilizada, podendo perder conexão com o servidor. A conexão do controle com o dispositivo, eu realmente só percebi uma vez um erro, que mesmo conectado o controle não passava os comandos para o dispositivo. Mas provavelmente foi erro do próprio Windows. Após reiniciar, o controle voltou a funcionar. Os jogos sempre responderam aos comandos do controle sem problemas, exceto para mapear o controle por ele mesmo, mas provavelmente em outros dispositivos ele deve funcionar. Caso tenha conseguido, deixe aí nos comentários. Uma observação importante é que no aplicativo do Xbox do Windows, para o xCloud, o controle já é compatível com os feedbacks dos jogos para vibrar. Além disso, continuar jogando o xCloud com o smartphone torna as coisas bem mais confortáveis em alguns momentos, dependendo dos lugares. Dependendo do tamanho e peso do dispositivo acoplado no suporte do controle, ele consegue suportar o peso sem dobrar e se fechar independente da posição que estiver. Por conta de seu tamanho, ele também consegue se encaixar melhor em mãos médias ou grandes. Os botões são um pouco barulhentos, mas isso pessoalmente não me incomodou em nada. O que realmente me deixou um pouco mexido foi em relação aos botões extras na parte traseira do controle, que sem querer nas vezes que eu apertei, não foi intencional, e infelizmente os botões arranham com o tempo. Apesar de ser todo em plástico e com um corpo um pouco transparente podendo dar aspecto de frágil, eu mesmo assim realmente gostei da aparência. Acho que vai muito da opinião pessoal de cada um. Gostaria de ter testado também no Nintendo Switch ou iOS, mas infelizmente não foi dessa vez. Para mais informações, consulte o site oficial e assista também outros vídeos aqui no YouTube. Ele tem sido a opção de muitas pessoas e, pelo que pude perceber no geral, a maioria fala bem dele. Caso discorde de algo também ou queira complementar, deixe nos comentários. Gente, o controle no geral, então, eu achei que possui muito mais prós do que contras, né? O acabamento dele aqui muito bem feito, não achei nenhum erro assim de fabricação, pelo menos no corpo. Em relação aos botões também, eles têm uma pegada muito firme, então um material muito bem feito também.
você realmente sente quando está jogando, né? E de quebra ainda tem esses LEDs, que além de enfeitar, eles provavelmente vão ajudar aí a auxiliar nas suas jogatinas, né? Então ele também possui vibração embutida, lembrando que é só compatível com alguns dispositivos. Espero que talvez no futuro eles mudem isso. E aqui é a entrada USB tipo C, que é uma entrada mais recente, atualizada, e isso é um ponto muito bom. Lembrando também aqui que ele tem esse adaptador para você poder colocar seu celular aqui por cima. E falando aqui novamente, só que dessa vez da bateria, é uma autonomia muito boa, é um tempo de carregamento até que razoável, só que o que mais me surpreendeu foi o peso. Então ele é bem leve comparado aí com controles que precisam aí de pilhas, né? AA. Então é uma coisa muito boa também, além dele ser compatível aí com vários dispositivos, PC, celular, até o Nintendo Switch, lembrando que ele tem aqueles sensores para poder jogar no Nintendo Switch, então fãs aí da Nintendo também vão ficar provavelmente bem satisfeitos, né, com ele. E por fim, acho que uma coisa que eu não gostei muito seria em relação a esses botões aqui traseiros extras, que você pode mapear futuramente, só que eles são fixos, né? Então, provavelmente durante as suas jogatinas, igual aconteceu comigo, eu apertava sem querer e aí podia acabar dando um comando errado para o jogo. Eu ouvi alguns reviews também de umas pessoas falando em relação a essa superfície aqui, desses dois joysticks. Só que, pelo menos pro meu tempo de jogo, que não é muito aí durante o dia, durante meus tempos livres, que eu pude testar, isso não afetou, não me deixou meu dedo cansado, nem nada demais. Meu dedo também não escorregou muito, igual eu tinha visto em alguns comentários, enfim, é uma opinião pessoal. Ele está custando aí em torno de R$ 171 atualmente no AliExpress. E eu tinha comentado no início do vídeo que pode ser um preço um pouquinho salgado. Mas, gente, sério, você vai ver o quão bom ele é, o melhor custo-benefício de controle que eu já tive a oportunidade de testar até hoje. Eu indicaria, e se eu fosse comprar novamente, seria outro GameSir T4 Pro, a não ser que eles tenham lançado aí uma versão mais atualizada e recente da linha. Então, super recomendo, espero que tenha ajudado vocês um pouco, se ajudei pelo menos aí peço aí o joinha, então inscrevam-se no canal tentando também ativar as notificações e compartilhem, valeu!